Eu nasci e fui criada em Los Angeles, uma garota da Califórnia que vive com base na ideia de que a maioria dos problemas podem ser resolvidos com yoga, praia e alguns abacates. Claro que estou brincando, mas isso já deixa claro o clima do lugar em que cresci, com uma mãe terapeuta clínica de espírito livre e o pai que mais trabalhava duro que você pode imaginar. Eu sempre tive um pé em dois mundos, porque os ambientes de trabalho e domésticos dos dois eram muito diferentes. Minha mãe me criou para ser uma cidadã do mundo, com os olhos abertos para realidades que por vezes são muito duras. Harry e Meghan, um romance muito moderno. Um dos problemas de se escrever um romance passado nos dias atuais é que a história vem andando tão rápido que simplesmente não tem como acompanhar. Jamais teria previsto que alguém na linha de sucessão do trono britânico, filho do príncipe de Gales, neto da rainha, se casaria com uma mulher divorciada americana de mãe negra. A união do príncipe Harry com Meghan Markle é um conto de fadas e os amamos por isso. Sim, se trata de uma história de Cinderela pós-moderna, daquelas que ela vai até o baile, vive tudo aquilo, o relógio marca as 12 badaladas, mas ela pode continuar dançando. Tenho certeza de que quando Harry conheceu Meghan, a primeira coisa que ele pensou é que ela era uma mulher muito sensual e atraente. Ele era o solteirão mais desejado do mundo, podia ficar com qualquer garota que entendesse. O encontro dos dois foi quase que por acaso. Eles não se conheciam, nunca haviam se visto, foram apresentados por um amigo em comum. E logo que Harry chegou, viu diante de si aquela linda visão, teve a noção de que realmente encontrava ali. Então, ele a ouviu falar. Era articulada, inteligente, viajada e também humanitária. Foi então quando percebeu que era a pessoa certa para ele. Soube que não demorou muito para que Harry percebesse que havia algo de especial, mesmo naquela garota, depois de alguns encontros. As estrelas, tudo estava alinhado, foi tudo perfeito. Essa mulher linda que simplesmente tropeçou e caiu na minha vida, e eu na dela. Ele se sentiu confiante o suficiente para convidá-la a uma viagem a Botswana. É o lar espiritual dele ali. Ele não levaria qualquer pessoa a Botswana depois de algumas semanas. Passaram então uma semana juntos, partilhando de uma barraca sobre as estrelas, e acho que foi ali que devem ter decidido se as coisas entre eles daria certo ou não. E ele passou por isso com Meghan, sob o céu estrelado de Botsuana, tudo romântico. Acho que foi quando se apaixonou mesmo por ela. A imagem que muitos de nós temos de Harry é aquela do cortejo fúnebre atrás do vagão que levava sua mãe no funeral. E então, de repente, Harry estava se metendo em uma encrenca. Ele teve uma adolescência complicada. Bebia demais, curtia demais. Acho que poderíamos dizer que muito daquilo era automedicação. Era ele quem caía pelas boates, arrumava briga com os paparazzi. Era ele quem tirava os calções de banho em uma suíte em Las Vegas do jeito mais ridículo possível. Mas tais incidentes eram raros e é preciso dar uma colher de chá ao rapaz, me parece. Harry certamente se saiu bem de sua adolescência. Pode ter aquilo ali de ter se fantasiado como nazista, dentre outras coisas que a imprensa amou, mas ele parece ter mantido a cabeça no lugar. Sabemos que ele quebrou as regras. As pessoas gostam disso nele. Acho que faz com que se aproxime das pessoas. Ele mudou de um rebelde dentro da família real para um jovem muito impressionante. Eu penso que a criação do príncipe Harry que temos hoje se deve ao seu serviço militar que durou 10 anos.
Harry realmente mudou e acho que o exército teve um papel importante nisso. Os rapazes que faziam o mesmo trabalho que nós estavam sendo alvejados em terra, e eu não acho que é nada de errado em atirarem na gente também. As pessoas em casa podem se incomodar com isso. Servir com outros homens é sempre educativo. Eles vêm dos mais diferentes meios, o que certamente se aplica ao Afeganistão. Não era questão de forçar uma postura firme, e sim um momento de perigo real e empatia para todos que ali estavam também. A vida de soldado foi muito importante para Harry. Ele entrou no exército, que era um sonho de infância dele, e se tornou um soldado. Ele era um excelente oficial com base em todas as evidências. A criação do príncipe Harry, sem sombra de dúvidas, se deu no exército, onde serviu por 10 anos a ida ao Afeganistão, em que atuou em 2 missões, lutando nas linhas de frente pela rainha e pelo país. Não só lutando ali, mas também ao retornar e fazer tudo aquilo que podia para mudar a vida dos militares que batalharam no front, perderam membros, sofreram com estresse pós-traumático, pessoas que retornaram a uma vida que não era aquela de quando partiram. O Harry lançou uma luz sobre essas pessoas. Acho também que o Invictus Games e o Afeganistão fizeram de Harry quem é. Eu queria criar um evento inspirador para um público mais amplo e ainda mais internacional, aumentar a oportunidade para que os outros pudessem participar e inspirar tantos mais que sofreram com ferimentos que impactavam suas vidas por meio de sua participação nos jogos ou só ao assistir em casa. De um garotinho inseguro que parecia que ia dar muito errado na vida, deu tudo muito certo, penso eu. O exército sempre foi uma parte importante da vida dele por conta do seu interesse em assuntos dos veteranos. Possivelmente, até o encontro com Meghan era o evento mais importante da sua vida. Sente-se que a jornada dele está completa. Sente-se agora que ele se casou com a Meghan, é como se aquela última peça do quebra-cabeça encaixasse. Acho que Meghan é uma pessoa de grande ambição. Está claro desde cedo que ela queria ser atriz. Ela teve que começar lá embaixo e galgar os degraus da fama até o topo não foi nada fácil. Custou ela seu primeiro casamento, custou muito. Sinto que ela já nasceu programada para retribuir, para atuar como ativista, para agir de verdade. Ao mesmo tempo, ela sempre foi encorajada por sua mãe para cuidar de si mesma. E ela fez isso ao se tornar não exatamente uma grande estrela de Hollywood, mas uma atriz trabalhadora muito bem-sucedida. Eu não era negro o suficiente para os papéis de negro e nem branca o bastante para os papéis de branco. Uma situação que me deixava bem no meio, uma espécie de camaleão étnico incapaz de conseguir um trabalho. Foi exatamente por isso que Suits roubou meu coração. É o momento cachinhos dourados da minha carreira de atriz, onde apenas me encaixei. Não é como se ela simplesmente tivesse conseguido aquele papel em Suits assim, sem mais nem menos. E claro que interpretar Rachel Zane foi o que levou ela a se tornar uma estrela, uma atriz de renome. Podemos pensar na criação dela, talvez. Me chama a atenção o fato de que a mãe é uma influência fantástica sobre ela e sabemos que ela atuou como assistente social, além de professora de yoga. Uma pessoa que claramente se importa com a sociedade e sabemos que desde cedo ela já tratava assuntos com Meghan, como as favelas na Jamaica que visitaram durante uma viagem. Ela foi criada em um ótimo bairro arborizado de Los Angeles. Frequentou uma boa escola preparatória e a razão pela qual o pai dela foi capaz de mandá-la para aquela escola foi o fato de que ganhou na loteria, ganhou $750 mil. O pai ensinou a ela a virtude do trabalho duro. Ele trabalhava de 80 a 90 horas por semana como diretor de iluminação. Essa combinação e ainda o fato de que ela sempre se sentiu um pouco alheia, já que na escola ela nunca se juntou ao grupo das garotas negras nem das brancas. As pessoas ficavam em choque quando viram sua mãe, uma mulher negra, e já que achavam que Meghan era italiana. Então, ela sempre viveu em um mundo onde as pessoas faziam comentários racistas, sem saber de sua miscigenação.
Enquanto Meghan crescia, sua mãe, Doria, era muito determinada em fazer com que Meghan se conscientizasse de que ela vinha de origens bastante privilegiadas, mas que outras pessoas tinham muito menos sorte do que ela. Logo cedo ela teve que aprender não só a ser diplomática em relação aos seus pais, que se separaram quando ela tinha apenas 2 anos de idade, mas também com o mundo exterior. Ela aprendeu a se dobrar, aprendeu a ser fluida, aprendeu a ver o ponto de vista do outro. Foi isso que cresci vendo. Então foi assim que cresci. Uma jovem adulta com consciência social para fazer o que eu posso fazer e, no mínimo, me posicionar quando sei que algo está errado. Os jovens encaram a família real como todo o resto, ficou muito diferente de seus pais. E o fato de que essa figura, Meghan Markle, é uma mulher divorciada, miscigenada, uma atriz, e algo que os atrai. Aquilo os faz sentir que a monarquia não é algo que está ali num pedestal. Não é algo que os avós deles gostavam e se empolgavam a respeito. É algo para eles. Penso nisso, que quando se tem uma norte-americana que luta pela igualdade de gênero e também é aceita pela família real, isso mostra que a Inglaterra, enquanto nação, está mudando e a família real é reflexo dessa mudança. A rainha foi muito mais além do que seus antecessores nisso, de se afastar ao trono dourado e misturar-se ao povo, pensar no que agradaria o povo antecipadamente. Estamos testemunhando uma transição, por mais lenta que ela seja. Eu penso que a monarquia chegou a um ponto em que tem ciência completa de que precisa se modernizar, de que precisa dar um passo adiante, sabe? Que precisa fazer isso para se manter relevante. E guiando essa mudança estão os jovens da família real, pois eles são aqueles com quem as pessoas podem estabelecer uma ligação. Os príncipes William e Harry e a duquesa de Cambridge estão mesmo se aproximando das pessoas. Eles encontram todo tipo de gente, são pessoas muito abertas e penso que esse é o verdadeiro futuro da monarquia. Que nunca se diga por aí que a família real não se adapta. Veja bem, ela sobreviveu a 1000 anos de mudanças e permaneceu ali. São brilhantes nisso, de navegar em meio às mutações da vida social, à moral de cada época. Fizeram isso muitas e muitas vezes, se reinventando entre as gerações. É uma jornada notável feita pela família real que mostra grande resiliência e adaptabilidade, e acho que até mesmo relevância. A monarquia deve ser relevante para o povo. Se o povo acha que a monarquia não tem importância, não teremos mais uma monarquia. O que é ótimo nesse casamento entre Meghan e Harry é que Meghan representa muita gente de nossa sociedade hoje. Ao observar os anos 70 e o começo dos 80, a família real se apresentava como uma monarquia do tipo não me toque, uma grande transformação ao longo dos últimos anos. Quando criança, me foi ensinado que, em segredo da família real, era o seu distanciamento e que, quando isso acabasse, o jogo teria chegado ao fim. Eu acreditei nisso na juventude, agora acredito no oposto. E que eles se integraram ao mundo moderno, e é por isso que os britânicos não só os aceitam, como também gostam deles. A família real vem sendo comparada a uma novela nos últimos 30 anos, desde a chegada da princesa Diana, que transformou essa instituição sisuda e convencional em algo que atraiu o interesse do mundo todo. Esse foi o efeito Diana. Há um perigo claro que passem a ser encarados apenas como celebridades, mas também acho que são algo além disso. Acho que a família real tem um papel legítimo ao desempenhar nesse país e fora dele. Eles ajudam a unificar o país de uma maneira a qual as figuras políticas são mais amplas e em tempos de grande divisão. Ter uma mulher como essa na família real, uma integrante importante da família real, fará com que muita gente que não se interessava pela família real se interessar por ela de repente.
Na época, o príncipe Harry era o quinto na linha de sucessão do trono quando decidiu que iria pedir Meghan Markle em casamento. Sendo o quinto na linha de sucessão, ele teria que pedir permissão para se casar à avó. A rainha é uma mulher muito pragmática. Ela adora a forma como seus netos fizeram de seus casamentos grandes sucessos ao seu modo. No que seus filhos falharam, penso que houve muita alegria para ela nos últimos anos em ver a alegria da qual eles vêm desfrutando. A rainha deve ficar encantada com o fato de que sua família continua a crescer. Sabemos que ela gosta muito do príncipe Harry e vê-lo feliz com alguém, criando um futuro junto com Meghan, deve ser algo que a deixa muito satisfeita. Também tenho certeza de que ela tem muita ciência do trabalho feito por Meghan, as capacidades e talentos que traz consigo, por assim dizer, para o papel que assume. Penso que isso vai se refletir de maneira muito positiva no resto das famílias. O fato de que ele está se casando com alguém tão diferente de qualquer outra pessoa em relação aos seus filhos e netos, certamente é algo, de alguma forma, fez com que a rainha ficasse orgulhosa. A última vez que aconteceu isso, de se casar com uma pessoa divorciada, foi com Eduardo VIII e Wallis Simpson. Aquilo quase acabou com a monarquia, foi catastrófico. Em comparação a Eduardo VIII, o rei que abdicou do trono para se casar com uma mulher 2 vezes divorciada, Wallis Simpson, também americana, dá para ver a enorme transição, enorme transformação na monarquia, especialmente nesse reinado. Os tempos mudaram de maneira muito dramática. Quando a rainha assumiu o trono, divorciados não eram bem-vindos à corte. Agora, 3 de seus 4 filhos são divorciados. O herdeiro, Príncipe Charles, é divorciado e casado com uma mulher divorciada. Muito se falou sobre o fato de Meghan ser miscigenada. Não acho que isso tenha sido um problema para a rainha, nem que se tratava de uma atriz americana. E se tinha algo que causaria alguma comoção, seria isso, provavelmente, já que Meghan tinha tido uma vida bastante agitada até então. Já eram 10 anos de carreira, mas ela não parecia ter nada a esconder. Acho que Diana adoraria Meghan. Adoraria o glamour dela, adoraria o trabalho que ela tem feito com caridade e, acima de tudo, adoraria o fato de que ela faz o seu filho mais novo muito, muito feliz. Ela teria visto algo de si mesma em Meghan, no fato de que ela vive de retribuir, de que ela tem uma noção do mundo mais amplo e também de ajudar as pessoas menos privilegiadas. Ela adoraria ver que Harry não é mais o Harry louco, mas um Harry maduro. É impossível evitar uma comparação com a afinada princesa Diana. Meghan claramente tem essa conexão incrível, especialmente com as crianças, além de se sentir muito confortável com as pessoas em geral. Claro, ela é muito glamurosa e bonita, mas assim como a princesa Diana, que a antecedeu, ela optou por lutar em prol de causas que podem causar algum desconforto, suponho. Ela não parece temer se envolver de fato com aquilo que se importa. Há algo de mítico nisso, no sentido de que o príncipe Charles passou por sua jornada para encontrar uma mulher e encontrou a mulher errada, pois estava procurando no lugar errado. Já Harry encontrou a sua logo de primeira. É interessante ver que não permitiu que ninguém questionasse nada quanto a isso. Ele não permitiu ao pessoal do palácio que perguntasse se tinha certeza. Ele estava certo acerca disso tudo, porque ele tinha certeza desde o início. Estamos muito felizes pelos dois, espero que sejam muito felizes mesmo. É tudo o que posso dizer. O príncipe Charles realmente está feliz por Harry. A verdade é que toda a Clarence House está encantada com o encontro. Acho também que ele fez um ótimo trabalho ao criar os filhos sozinho por um bom tempo. Qualquer pai ou mãe vive um momento maravilhoso ao saber que o filho encontrou a pessoa com quem deseja passar o resto da vida. Acho que Charles está muito orgulhoso de Harry e eu acho que os dois têm muito em comum.
Costumamos olhar para Harry e achá-lo parecido com a mãe, mas a verdade é que também parece muito com o pai. É emotivo como o pai, sensível como o pai. Charles certamente conversou com Harry para se certificar de que está fazendo a escolha certa, de que essa garota entenderá por completo o que sua vida se tornará. Não há como alguém voltar atrás. Assim que você se casa com um membro da família real, ainda mais alguém como Harry, sua vida estará talhada em pedra no futuro próximo. Foi um cortejo rápido, considerando os padrões da realeza. Mas acho que é preciso lembrar que, caso o príncipe Charles tivesse se casado com a mulher pelo qual se apaixonou em um primeiro momento, teria se casado com Camilla Parker Bowles. Então, se tem alguém que diria a Harry para casar por amor e não cometer os mesmos erros que ele, esse seria Charles. Nunca nem tinha ouvido falar dela até que um amigo falou o nome Meghan Markle. E eu fiquei meio certo, mas me dê um pouco mais de informação. O que rola aqui? Eu nunca tinha assistido Suits e também nunca tinha ouvido falar de Meghan antes. Então foi uma bela surpresa chegar naquele lugar e me deparar com ela. E lá estava ela, sentada, e eu pensei, certo, bom, eu vou ter que me mexer por aqui. Semanas depois eu consegui convencê-la a viajar comigo e lá estávamos só nós dois sozinhos. Foi essencial para mim. Não vejo isso como abrir mão de nada, mas apenas como uma questão de mudança. É um novo desafio. Um novo capítulo. Acho que Harry tem a noção suficiente para perceber que é ele quem passa por maus bocados em busca de alguém que dirá sim, porque ele sabe o quão difícil é integrar essa família. Todos falam sobre o glamour em torno disso, mas o resto todo não é lá muito glamouroso. Quando ela faz sua primeira caminhada em Nottingham, alguém disse a ela para encarar como se fosse o tapete vermelho, com a exceção de que não há um tapete vermelho. Ele é mais frio e úmido, e você está ali falando sobre o clima, e não sobre o trânsito de Los Angeles. Não se engane, Meghan passará por dificuldades. Todo novo membro da família real teve dificuldades. O mais notável é o caso de Diana, óbvio, mas também Fergus, Sophie e Rice. Nenhuma delas teve lá muita facilidade nisso. Ela abriu mão do lar, da carreira, abriu mão de tudo para se mudar para o Reino Unido, para se tornar uma integrante da família real. Ela abriu mão de sua vida privada, o que é uma coisa impressionante para qualquer pessoa. Ninguém faz essas coisas sem ter certeza de nada, e acho que é assim que ela encara Harry. O Palácio de Kensington é como um vilarejo, mas também pode ser uma prisão. Diana certamente sentia como se fosse uma prisão aberta. Ela terá dificuldades em simplesmente sair por aí. Não é algo que ela terá como desligar. Ela não terá como andar pelas ruas mais como uma pessoa comum. Para ela, as dificuldades residem no fato de que ela teve uma carreira de sucesso até então. Ela podia ir até Cuba de avião, depois mergulhar no Caribe e então para uma missão humanitária na África, quando ela bem entendesse. Ela não precisava responder a ninguém. Ela representava grandes marcas canadenses e grandes instituições beneficentes. Mas quando conheceu Harry, acabou por abrir mão de muita coisa. Coisas simples, como encontrar um abacate decente, sabe? A primeira coisa que chama a atenção quando se ouve Meghan falar é o quão articulada e inteligente ela é, bem como o quão confortável ela fica ao falar em público. É algo que ela faz já há muito tempo, bem antes de conhecer o príncipe Harry. Sabemos que ela é uma ávida apoiadora do empoderamento feminino e igualdade de gênero.
Quando ela tinha apenas 11 anos, ela escreveu para uma empresa de publicidade americana para reclamar que eles estavam dizendo que mulheres por todos os Estados Unidos lutavam contra pratos engordurados. Ela não entendia por que homens não eram citados também. Algumas semanas se passaram e, para minha surpresa, recebi cartas de apoio de Hillary Clinton, Linda Ellerby e Gloria Red. Foi incrível. Pouco mais de um mês depois, a fabricante de detergentes, Procter & Gamble, mudou o comercial do seu Ivory Clear. Mudaram o discurso de mulheres por todos os Estados Unidos lutando contra panelas engorduradas para pessoas pelos Estados Unidos. É uma atitude a qual ela deu seguimento ao longo da infância e início da vida adulta. É um sinal muito claro de que se trata de uma jovem muito inteligente, muito obstinada. Desde cedo, ela era o tipo de garota que poderíamos dizer que possuía uma bússola moral. Ou seja, ela sabia o que era certo e o que era errado. Sua mãe, Doria, foi essencial nesse sentido. Mesmo na escola, por exemplo, ela organizava protestos contra a Guerra do Golfo, escrevia cartas para empresas e reclamava da publicidade machista. Então, muito antes de se tornar uma figura pública, ela foi uma ativista. De fato, ela acabou se tornando representante da ONU na questão de defesa das mulheres. Quando a vemos falando sobre temas como estes, muito caros a ela, tem-se noção real da paixão e determinação que ela tem em ver mudanças no mundo. Eu costumava frequentar a escola. Minha vontade é voltar, mas agora já desisti. Ao buscar água em um local afastado, ela acaba se atrasando na escola, além de adoecer com frequência por conta de infecções causadas pela água. Sinto muito. Essa é a água que ela se esforça tanto para conseguir. É o que afasta ela da escola e também a adoece. Então é hora de construir alguns poços e melhorar as coisas para muito mais do que vemos agora. Foi incrível fazer parte de todo esse processo. É tudo muito prático e fazer parte dessa iniciativa de Água Limpa para Todos é algo que me faz sentir bem. Há 12 pontos de coleta de água diferentes na comunidade agora. Este foi construído no ano passado e fornece água para 136 famílias. Agora é fácil conseguir água para se manter bem saudável. As garotas podem continuar estudando porque não caminham mais por horas todo dia para coletar água. O acesso a uma fonte de água limpa mudou toda a comunidade. É bem bacana de se ver. Acho muito interessante que Meghan tenha escolhido atuar diante de temas tão desafiadores. Ela foca bastante em saneamento e todo tipo de coisas que não são abordadas por qualquer atriz de Hollywood, ainda mais uma que passou a fazer parte da família real. Então, a temos acompanhando o pessoal da Visão Mundial em Ruanda para observar de perto a questão do saneamento e como impacta as crianças obrigadas a caminhar por quilômetros. Se tratando de caridade, o príncipe Harry entende muito do assunto. Tudo começou com ele ainda bebê nos braços da mãe, vendo ela fazer todas aquelas coisas incríveis enquanto mulher, antes de seu falecimento. Penso que ele encontrou em Meghan alguém muito parecido com Diana. Sei que uma das coisas que aproximou Meghan e Harry naqueles primeiros encontros foi a paixão genuína dela por causas filantrópicas e humanitárias. Ela passou boa parte da adolescência e vida adulta lutando pelos direitos das mulheres e pelas mulheres pelo mundo. Ela é muito comprometida com o empoderamento de mulheres e meninas pelo mundo. Luan Stefanos é da Eritreia e há apenas 4 anos ela, literalmente, correu em busca da liberdade com balas voando em sua direção.
Ela era uma escrava e agora trabalha em uma organização comunitária que busca libertar escravos na Eritreia. Acho que esse é um daqueles momentos da vida em que tudo é tão inspirador. Dona de uma coragem e força incríveis, ela discursou na ONU contra as autoridades em seu país que ainda escravizam pessoas. É algo que mexe muito comigo. É uma situação que coloca você em seu lugar. Além disso, ela é incrível. Esta é Luan Stefanos. Ela escreveu um texto muito bem articulado na revista Time e, ao fazê-lo, ela nos chamou a atenção para algo que não teríamos conhecimento a respeito, e é isso que Harry ama nela. Eu viajei para Delhi e Mumbai junto da Visão Mundial para conhecer meninas e mulheres impactadas diretamente pela estigmatização da saúde menstrual e para aprender como isso atrapalha a educação das garotas. 113 milhões de garotas, adolescentes entre 12 e 14 anos na Índia estão em risco de abandonar a escola por conta do estigma em torno da saúde menstrual. Durante meu tempo em campo, muitas garotas compartilharam que se sentem envergonhadas de ir para a aula quando estão menstruadas, dispondo de trapos em vez de absorventes. Incapazes de praticarem esportes e sem banheiros para cuidarem de si, muitas vezes elas optam por abandonar a escola. Além do que, quase sem diálogo acerca de higiene e saúde menstrual, seja na escola ou em casa, por conta do tabu em torno do tema, muitas garotas acabam por acreditar que seus corpos estão expulsando espíritos ruins ou que estão sendo feridas uma vez ao mês. Trata-se de uma realidade repleta de vergonha, a qual aguentam em silêncio. Todos esses fatores perpetuam um ciclo de pobreza e atrapalham os sonhos das jovens de um futuro mais prolífico. O trabalho dela na Índia, promovendo a necessidade de um melhor saneamento para mulheres, é bastante corajoso. Ela lançou luz sobre o fato de que as garotas na Índia muitas vezes abandonam a escola, creio que quase um quarto delas. O sofrimento das jovens que não conseguem estudar por falta de acesso aos produtos de saneamento corretos durante a menstruação são assuntos pesados os quais ela encara. Não é um tema comum para que alguém da realeza aborde. Não é algo que as pessoas falariam sobre normalmente. Ela não faz isso porque acha que é algo que está em alta e irá fazer com que simpatizem mais com ela e ganhem mais fãs. Ela faz porque tem um envolvimento sincero com o tema. A coragem dela em relação a algumas das ações de caridade com a que se envolve, especialmente na Índia, onde apoia instituições e ideias voltadas às mulheres, temas que jamais seriam discutidos no rádio ou até mesmo na televisão, ou mesmo em algum jornal de alcance nacional há 20 anos atrás. Harry tirou um ano sabático aos 18 anos e passou alguns meses no Lesoto, belíssimo reino sem saída para o mar no meio da África do Sul. Uma terra devastada pelo HIV. Ele fundou uma instituição beneficente chamada St. Bale. Voltou ao pai, em casa, com 18 anos, e disse que queria ajudar essas pessoas, que queria fundar uma instituição, e seu pai disse a ele que era jovem demais, que precisaria entrar no exército antes e falaria sobre isso quando concluísse o serviço militar. Ele negou e disse que queria fazer aquilo agora. Muito determinado, então, no final das contas, ele deu início a St. Bale, que cuida de órfãos vítimas do vírus da HIV. É um tema que sumiu das manchetes, mas permanece um desafio urgente. A epidemia na África do Sul continua sendo a principal causa de morte entre adolescentes. Aqui no Reino Unido, mais gente contraiu o vírus do que nunca. O que sabemos é que se o HIV é um vírus que prospera em meio ao silêncio e se alimenta do estigma. Creio que veremos Meghan bastante envolvida com a St. Bale no futuro. É algo que Harry leva consigo com muito carinho. E ainda tem uma ligação forte com muitas das crianças ajudadas por sua instituição. Em especial um garoto chamado Mutsu, que ele conheceu com 4 anos de idade e foi uma das crianças que o inspirou a fundar essa instituição em memória de sua mãe, a princesa Diana.
porque ele sentia uma ligação com essas crianças que haviam se tornado órfãs por conta do HIV e compartilhavam daquele sentimento de perda, algo que tocava ele profundamente e fez com que quisesse fazer algo a respeito. Ao longo dos anos, ele voltou lá muitas vezes. Tive a sorte de poder vê-lo reencontrar Mutsu há alguns anos durante a inauguração do Centro Marmorato no Lesoto. Foi um momento muito belo de se presenciar. Adoraria vê-lo apresentar Mutsu a Meghan em algum momento também. Há esse compromisso legítimo da parte do príncipe Harry. Quando ele se importa com algo, ele retorna aquilo por diversas vezes e tenho certeza de que está louco para compartilhar isso com Meghan. Não estou com as minhas botas de polo. Preciso das minhas botas de polo fora do carro. Filme isso. William e Harry têm sido melhores amigos a vida toda. O mais próximo que irmãos podem ser. Suspeito em grande parte que, por conta das dificuldades da infância, eles tenham se apegado um ao outro. São pessoas muito diferentes. William é muito comedido, cuidadoso, controlador. Já Harry é muito instintivo, cheio de ideias, do tipo que vai e faz, que toma decisões em um instante. São irmãos inseparáveis. Há uma ligação ali que não tem como ser rompida. Penso que Harry sempre será o braço direito de William. E por mais que ele tenha caído na linha de sucessão, isso não importa. Ele é a pessoa a quem William irá consultar quando estiver no trono. Harry é o contraste perfeito para o irmão. Já Meghan é uma adição extremamente glamourosa à família real. Não esqueçamos que a família real não é só a substância, mas também o estilo. E é ela que faz consigo um certo brilho e o glamour hollywoodiano para a família, da mesma forma que Grace Kelly fez com a família real de Mônaco nos anos 50. A última atriz americana a se casar com um membro da realeza europeia foi Grace Kelly, da Filadélfia, uma famosa atriz hollywoodiana na época. Era muito improvável que ela acabasse se tornando princesa de Mônaco, mas isso aconteceu em um casamento cheio de glamour com o príncipe Rainier. Claro que quando Kate se casou, trouxe consigo um encantamento que não víamos desde os tempos de Diana agregado à família real. Queríamos saber quem ela era, o que vestia, quem eram os estilistas, quais os calçados, quem tinha feito sua maquiagem, suas unhas. De repente, havia toda uma nova dimensão ao cobrir assuntos ligados aos jovens da realeza, no caso, o trio real. Agora esse trio está prestes a virar um quarteto. Acho que será muito interessante ver como o quarteto fantástico, digamos assim, atuará junto no futuro. Por muito tempo, Harry meio que segurava a vela para a dupla William e Kate. Por mais que tenham desempenhado muito trabalho importante juntos por meio da Fundação Real, será muito importante para ele ter alguém a seu lado e que o apoie em suas próprias empreitadas. Ainda mais alguém capaz de levar adiante seus próprios trabalhos beneficentes sob a alçada da Fundação Real. Estamos completamente cientes de que, se tratando de qualquer instituição, a longevidade vem com a adaptação às constantes mudanças do tempo. É por essa razão que eu e o meu irmão demos início à Fundação Real, para fomentar o trabalho com o qual nossa família há muito tempo contribui, além de contribuir para esse com uma abordagem progressista. Agradecemos a confiança adquirida de forma a obter o maior impacto. O que acho interessante é que escuto muita gente falando de empoderamento de meninas, delas descobrirem e saberem seu valor, e empoderamento de mulheres também. Ouve-se muito sobre como se eu estivesse ajudando as mulheres a encontrarem suas vozes, e é algo que eu discordo por completo, já que elas não precisam encontrar uma voz. Elas têm uma voz, elas precisam se sentir empoderadas para usá-las. Já as pessoas precisam ser estimuladas a ouvir. Ver os quatro atuando juntos recentemente, discutindo suas ambições para o futuro, foi realmente inspirador. Há essa percepção de que eles realmente se dão muito bem. Havia muito humor envolvido. Quando William se casou com Kate, penso que a relação entre os irmãos mudou um pouco, como ocorre quando surge uma terceira pessoa. A chegada de Meghan dará continuidade ao círculo, ou completará, por assim dizer, pois nos últimos 6 ou 7 anos, Harry foi a terceira pessoa ao lado de William e de Kate.
Eles têm suas instituições para cuidarem juntos, suas missões juntos. Sinto que veremos os quatro fazendo de tudo juntos. Acho que seria uma combinação formidável, pois assim, os quatro juntos por aí acredito que dariam muito sucesso. Penso que é um elemento de risco aí. Uma chance de que Harry e Meghan lancem uma sombra sobre William e Kate. O fato de que Meghan traz consigo tanta experiência em termos de vida pública e seu trabalho humanitário, algo extremamente benéfico para o pessoal da corte, que analisa como melhor prepará-la para a sua vida. É uma mudança das mais dramáticas. Deixar Hollywood em troca do Palácio de Kensington. Uma transição gigantesca. Acredito que o palácio tem sido bastante prático se tratando daquilo que foi batizado de Operação Princesa, a programação de bastidores criada para ajudar Meghan. No entanto, todo o protocolo e etiquetas reais, esse tipo de coisas, questões de segurança e afins precisam mesmo ser aprendidas. Sua vida como integrante da família real será muito diferente da vida de atriz de Hollywood. Ao longo dos anos, outras pessoas se casaram e passaram a fazer parte da família real, nomes como Sarah Ferguson e Diana Spencer, que não deram conta disso tudo e acharam que as expectativas eram muito altas, muito difíceis. Já Meghan é uma mulher mais velha e muito mais confiante, muito mais experiente, pode-se dizer. Os últimos 2 relacionamentos de Harry, com Chelsea Davy e Cressida Bonas, não duraram simplesmente porque aquelas 2 garotas não queriam a vida que acompanha o título de princesa. Mas acho que o que as assustou de verdade foi a atenção da imprensa. Penso que eram 2 garotas discretas que odiaram ter suas vidas e de seus amigos e familiares remexidas pela mídia. Elas talvez tenham tido problemas com os holofotes, com a atenção da mídia e também com o papel que assumiriam caso fossem adiante em seu relacionamento com o príncipe. Meghan saiu na frente por ser atriz, com certeza. Ela está acostumada com as câmeras, sabe lidar com a mídia, sabe como esse mundo funciona. Harry mandou um recado para os veículos de imprensa logo no começo. 6 meses após terem começado a se ver, a história vazou. E algumas matérias terríveis começaram a surgir. Assim que qualquer comentário racista aparecia na imprensa, ele caía em cima. Harry soltou uma nota naquele momento, algo inédito, em que ele dizia para caírem fora. Tentei te avisar o máximo possível, mas acho que ambos fomos pegos de surpresa pela reação depois de 5 ou 6 meses que ocorreu e que veio depois. Penso que é possível conversar o quanto for e tentar se preparar o quanto for, mas nós estávamos completamente despreparados para o que veio depois. Harry tirou um tempo para encontrar a mulher com quem quer passar o resto da vida. Ele teve outras namoradas, viveu outros romances que poderiam ter dado certo, mas não deram pelos mais variados motivos. Acho que com Meghan Markle, ele encontrou alguém com quem pode ter um relacionamento longo e gratificante. Acho que com Meghan, ele encontrou alguém que possa aliviar o seu fardo, seja lá quem for, seja lá o que for que ela tem, ela consegue tocá-lo profundamente, ajudá-lo e entendê-lo. Todas as coisas são muito positivas. O príncipe Harry é o melhor mentor que ela poderia ter, alguém que cresceu diante das lentes do mundo e está ciente dos abismos, vantagens e tudo mais que acompanham o status real. E está na melhor posição possível para ensinar isso a Meghan. Ao encontrar Meghan, como o próprio Harry disse, as estrelas se alinharam. Não só encontrou uma mulher linda e inteligente, digo, ele mesmo mencionou que teria que dar uma melhorada no papo quando a conheceu. No entanto, ele encontrou alguém que, em suas próprias palavras, é ótimo em desempenhar esse trabalho. Porque ela fez isso antes, ela está acostumada em estar diante das câmeras, lidando com o público, apesar de que não tanto quanto agora.
Porém, ela já tinha todo esse interesse humanitário, experiência de vida, já tinha vivido isso e feito coisas e sido bem-sucedida nessa empreitada. Acho que ela traz uma excelente bagagem consigo. O mundo agora está mais conectado do que nunca, graças à internet e redes sociais. Tudo isso faz parte do nosso cotidiano e mudou a forma como nos comunicamos. O resultado disso é que os jovens líderes de hoje têm a maior oportunidade da história para alcançar as nações da comunidade britânica e causar mudanças em escala global. Harry e Meghan serão o braço estrangeiro da família real. Eles focarão mais nas nações da comunidade britânica. Afinal, o príncipe Harry sempre se referiu à África como seu segundo lar. Então, tenho certeza que nos próximos 10 ou 15 anos os veremos mais fora da Inglaterra, ao contrário de William e Kate, que atuarão como o braço doméstico da família real. Eles se veem como uma equipe fazendo coisas, comentando durante uma entrevista sobre o seu noivado que a comunidade das nações britânicas teria um papel proeminente em sua vida futura juntos. O que tem sido bastante empolgante é que conversamos a respeito da transição de minha carreira para esse papel. E, como você falou, as causas que há muito têm sido importantes para mim e posso me dedicar mais a elas, porque logo no começo, assim que você percebe que tem acesso ou uma voz a qual as pessoas estão dispostas a ouvir, e isso é acompanhado de muita responsabilidade. Além do que, poder viajar pela comunidade de nações britânicas, só o começo. Há muito a ser feito. Claramente, eles acham que podem fazer algo, fazer a diferença, como dizem. Penso que Harry provou com o seu trabalho junto às instituições de apoio aos veteranos e saúde mental que, junto com Meghan, pode ser uma ótima equipe. Eles refletem preocupações populares, mas também as moldam usando a imensa autoridade concedida à monarquia, que é, de muitas formas, mais poderosa do que aquela dos políticos. Ele trabalhou em projetos voltados à comunidade britânica no Reino Unido e também fora daqui, como é o caso do projeto de jovens líderes da comunidade britânica e um projeto ambiental da rainha. Acho que gostaria muito de ver os dois assumindo uma função mais de embaixadores, por assim dizer, saindo pelo mundo e fazendo sua mágica. O povo na rua sabe o que sabe se tratando de Harry e Meghan. É que eles parecem ser excelentes pessoas, apaixonadas e que querem mesmo servir. Esse tem sido o ponto forte da família real. Eles realmente querem fazer suas obras de caridade, querem fazer a diferença. Meghan ser uma mulher miscigenada é ótimo para a família real. Faz deles ainda mais representativos do Reino Unido, da comunidade britânica, de nações e do mundo em geral, em uma época em que talvez no aspecto político a Inglaterra esteja correndo o risco de se isolar um pouco. É algo que manda um recado importante, além de, claro, poder ser uma grande vantagem na relação entre Reino Unido e Estados Unidos. Ela logo completará 37 anos. Harry já deixou claro que quer filhos, assim como ela, e eu prevejo que lá pelos 40 eles já tenham tido alguns. A gente adoraria ver os dois com filhos e acho que isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. Acho que o fato de que ela é 2 ou 3 anos mais velha que ele e teve uma vida antes, indica que ela entende que a vida é assim mesmo, mais do que o próprio Harry. Ela viveu fora do cercadinho da realeza. Você sente e acredita que há algo no amor dos dois que intensifica por conta de sua preocupação mútua com os desfavorecidos. Ela não faz o tipo da princesa tímida e retraída, ela é articulada, sabe o que pensa e acho que trará muita mudança e continuidade para a família real. O que eu acho que o casamento de Harry com Meghan trará mesmo é a atenção de muita gente que não necessariamente achava que a monarquia era algo relevante para elas. Eles atrairão essas pessoas. Ela é uma mulher forte e tenho certeza de que encontrará seu caminho. Eles parecem se dar muito bem, se divertir, mas reconhecem sua força enquanto casal. Isso ampliará o efeito das coisas de uma forma que eles, como indivíduos, não conseguiriam.
Por fim, eles estão profundo e perdidamente apaixonados. É o tipo de química que não tem como fingir. Eles estão mesmo doidinhos um pelo outro. Quando os vemos em eventos, eles não desgrudam do outro. Com Meghan Markle, é como se tivesse escolhido um entre seus pares. Alguém que pode acompanhá-lo. Eles aproveitaram o momento do jeito certo para eles. Tem um pouco de sorte nisso aí. Tivemos sorte com o príncipe Harry e Meghan, tivemos sorte e temos que nos aproveitar disso. Se eles estão à frente do público, eles estão junto ao público. Francamente, um roteirista de Hollywood não teria criado uma história melhor. Com a fama, vêm as oportunidades, mas também as responsabilidades de defender algo e compartilhar, de focar menos na sapatilha de cristal e mais em acabar com os tetos de vidro. E caso eu tenha sorte suficiente, espero poder inspirar.